Tamira, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda e vamos conversar um pouquinho sobre luto. Vamos sim. Eu que agradeço o convite e vamos conversar. É um assunto tão delicado, né? E, de forma geral, as pessoas têm medo de tocar nesse assunto, têm medo de falar sobre isso. E é tão importante a gente tratar do luto em relação às crianças, né? Com certeza, acho que a nossa cultura enxerga a morte como um tabu, assim como tantos outros assuntos, e talvez seja mais difícil para nós adultos lidarmos com o luto do que as crianças em si, né? É verdade. E é por nossa dificuldade, às vezes a gente não consegue ajudar a criança também a passar pelo processo, Com certeza, e são dúvidas que assim, né? muitas mães, muitos pais trazem, porque é algo que é inevitável. Todos nós vamos passar por esse momento de perda, e aí, às vezes, os pais vão pensar em como conduzir isso a hora que acontece, né? E aí surgem as dúvidas. Isso, e desmistificar um pouquinho, né, essa dificuldade, assim. Não só a dificuldade, né, o assunto em si. Né? Às vezes as crianças olham com mais naturalidade do que a gente, né, do que a gente imagina que elas olham. Né? Você pensa que é possível a gente fazer aí uma preparação prévia, não sei, como introduzir esse assunto? Olha, a gente nunca espera quando vai acontecer, né? Então, o que pode ser preparado, acho que naquelas situações em que a pessoa já está doente, ou o vovô, a vovó já está velhinho, né? Já está, de fato, caminhando para esse destino, assim, né? E aí a gente já começar a trabalhar isso com a criança, né? Falar um pouquinho o que está acontecendo, né? Não esconder da criança, né? Não há necessidade de esconder esses assuntos das crianças, né? É possível conversar com elas de acordo com a idade delas, com a linguagem adequada, sendo verdadeiros, né? Com a gente mesmo e com as crianças, né? Então, é importante dizer sobre isso, né? Não deixar a coisa no ar, né? Porque as crianças sentem e elas captam aquilo que está acontecendo. Tem alguma coisa errada, minha mãe e meu pai estão tensos ou estão tristes, né? E aí elas ficam até mais inquietas por não saberem o que está acontecendo do que se conseguirmos conversar com elas de maneira aberta e apropriada, né? E assim, Tamira, essa questão de conversar, né, antes de acontecer, então, antes da morte de alguém, a gente poder falar sobre esse tema. Eu queria até contar um exemplo que aconteceu comigo esse final de semana. A gente acordou e abrimos a porta da varanda, tinha um beija-flor morto e uma borboletinha. E assim, a Ana Beatriz já vem perguntando um pouquinho sobre morte, e aí a gente se deparou com essa cena. Eu falei, nossa, é uma super oportunidade para falar sobre isso. Né? E aí a É gente verdade. conseguiu falar sobre isso. Não, então o passarinho morreu porque ele bateu a cabecinha e ele não deu conta de aguentar. Agora a gente vai pegar esse passarinho e a gente vai enterrar ele. E até propus a gente fazer algo nesse sentido, e foi uma maneira que assim eu encontrei de trabalhar isso com ela, né? Uma situação aí do dia que aconteceu. Importante para a criança entender o que tinha acontecido, fazer o enterro do cachorrinho, para que a criança conseguisse ficar bem de novo, né? Até que isso aconteceu, todo esse processo, ela ficou muito inquieta, ela ficou muito confusa, ela ficou angustiada, né? Sem saber o que estava acontecendo. Então, foi perfeito, né? Essa oportunidade, você ter visto isso como uma oportunidade, porque a gente já vai tornando aquilo mais natural, né? Assim,
de que acontece e pode acontecer com qualquer pessoa, né? A gente não precisa alardear isso para a criança, né? Todo mundo vai morrer, né? Assim, mas é no sentido mesmo de introduzindo o assunto, né? Olha, aconteceu isso com o passarinho, aconteceu com a borboleta, aconteceu com o cachorrinho, e introduzindo o tema, né? Sim, e aí acolher as perguntas, né, Tamira? Eu penso que as perguntas vão vir e a gente vai responder da melhor maneira possível, mas a gente também não precisa ter resposta para tudo. A gente pode dizer não sei e correr e mandar um WhatsApp para alguém que possa te ajudar, para um profissional, fazer alguma pesquisa para dar conta dessa resposta. A gente não vai precisar ter resposta para tudo também. É verdade. E às vezes, quando faz parte de de uma resposta que precisa de crenças ou, né, que vá além da ciência, por exemplo, responder com o que acredita de fato, né? Inclusive que, olha, eu também não sei, né? O que acontece? Para onde a pessoa vai? Se, se a mãe ou o pai se sente se aquela resposta, no sentido assim, de que é o que ele pensa também. É interessante, o Osho, ele no livro sobre as crianças, ele fala que essas perguntas sobre os mistérios da vida e da morte é melhor até que nem respondamos, para que a criança possa construir as próprias respostas. Interessante, né? Legal, nossa, muito interessante. Talvez devolver com uma pergunta, né? O que você acha que acontece? É isso, né? O que você acredita? Para a criança realmente construir, interessante. E você falou algo importante também, Tamira, sobre a questão das nossas crenças. E eu acredito que nesse momento a religião de cada um vai dizer aí, né? Vai dar algum parâmetro para gente. E aí você realmente ter isso como base e poder falar sobre isso também, né? De acordo com a sua religião, qualquer que seja ela. E o que você me diz sobre aquelas histórias de virou estrelinha, ou né, essas coisas que a gente escuta muito? Olha, e assim, acho que parte de uma autorreflexão, assim, o que eu sei sobre mim, o que eu dou conta de fazer e o que eu quero ensinar sobre isso, né? De repente, uma criança pequenininha, de 2 aninhos, a gente possa dizer da estrelinha, mas à medida que ela vai crescendo, a gente começa a dar explicações mais elaboradas, né? Eu gosto muito, Lívia, hoje, de uma postura de o que é confortável para a família, sabe? Assim, revendo sempre os seus próprios conceitos, se questionando do que é melhor, do que pode ser feito com mais qualidade, com mais presença, com mais verdade, mas sempre aquilo que a família se sente mais à vontade para fazer, né? Com certeza. A nossa ideia não é dar uma receita, né, de bolo. Faça isso, depois faça aquilo, conte desse jeito, fale assim, assado, porque isso não existe, né, Tamira? Cada família realmente vai conduzir aí da melhor forma para ela. E a gente também. Isso aí. E a gente tá trazendo reflexões, né? Assim, vamos pensar sobre isso, né? Vamos falar e pensar sobre isso, porque ajuda a organizar também para os adultos, né? Como fazer no momento que se deparar com essa situação, né? Sim, com certeza. E até a gente fala muito, né, em disciplina positiva sobre a questão dos sentimentos, da honestidade emocional, e isso também é algo que envolve muitas questões aí com relação ao luto. Eu vejo
Às vezes os pais, ai, tá chorando. Ah, não, filho, o que foi, mamãe está chorando? Não, não é nada não, não é nada não. Cai um cisco aqui no meu olho. Como que a gente pode lidar com essa questão emocional também, né? Na frente ao luto? E a Janelle se fala isso, né? As crianças sentem a energia dos sentimentos. Então não adianta a gente despistar, né? Não, não é nada não, porque a criança está sentindo que alguma coisa não está boa, né? E é muito mais verdadeiro que possamos dizer, né? Estou triste porque aconteceu isso, né? E a criança possa entender a, a reação com o sentimento, né? Ela consegue muito mais conectar as coisas quando é dita a verdade para ela, né? E é interessante da mesma forma também o contrário, né? Às vezes a criança está chorando e aí a gente fala, não, não chora, não precisa chorar, vai passar. Olha, a pessoa não gostaria de te ver assim, né? Não chora. Então, assim, da mesma forma que o adulto às vezes está ali chorando e fica tentando despistar e fica tentando não chorar, e é importante também, né, sentir essa dor e deixar que esse choro flua, a mesma coisa para as crianças, né? A gente não ficar tentando, não, não chora, a pessoa não vai gostar de ver você chorando, gostaria de ver você feliz. Isso traz um peso que não é necessário nesse momento, pode ser até prejudicial, né? É importante chorar, expressar, o choro ajuda a aliviar as tensões, né? Ajuda a colocar para fora aquilo que está se passando no mundo interno, né? Então, a gente permitir mesmo esse choro. Claro que um choro acolhido, né? Um choro sempre ali, estou aqui do seu lado, estou aqui com você, quer me abraçar, né? Aquele choro acolhido mesmo. Mas é importante permitir que a criança chore, né? E isso para qualquer perda, né? Para qualquer morte, desde o passarinho até uma pessoa querida, né? Um pai, uma mãe, uma avó. Não desmerecer esse choro, mesmo que seja por um motivo que, né? Bom, eu acho que é legal falar também sobre a nossa postura quando a criança resolve falar sobre a pessoa ou sobre o cachorrinho, sobre o animalzinho que morreu, né? E como é importante que deixemos com que a criança fale sobre isso, né? Um exemplo que aconteceu recentemente na minha família foi uma tia faleceu deixando 2 gêmeos de 7 anos. E a tia que ficou cuidando deles, com a maior das boas intenções, claro, né? Toda vez que eles começavam a dizer sobre a mãe, ela falava, não vamos falar nela, vamos deixá-la descansar. E aí me fez pensar muito, né, nessa questão da gente conseguir deixar com que a criança fale, porque isso é importante para ela organizar os pensamentos, para ela elaborar essa perda, né? Para ela conseguir passar por esse luto, entender que aquelas lembranças são maravilhosas, ou não, né? Qualquer lembrança que seja, mas que aquela lembrança faz parte, né, do que aquela pessoa, aquele animalzinho significou para ela. Né? Então, é muito importante que nós, enquanto adultos, consigamos dar conta de deixar as crianças falarem, e contar caso, e lembrar coisas que aconteceram, né? Porque a pessoa continua viva dentro da gente, né? Nas memórias da gente. Então, isso é importante para as crianças, né? Muito, e para nós também, eu acho que a gente também poder dizer, né? Nossa, eu também hoje estou com tanta saudade. Vamos ver uma foto, vamos ver um vídeo, vamos relembrar juntos. E talvez até, vamos fazer um desenho, vamos escrever uma carta, enfim. Expressar de alguma forma, né? A forma como a criança consegue fazer isso de forma lúdica e isso vai ajudando, como você falou, essa organização interna. E às vezes a gente não faz porque nós adultos não damos conta, né? Mesmo.
E aí é importante a gente pensar sobre isso, né? Assim, o que a gente consegue respirar fundo para ajudar aquela criança e ajudar nós mesmos, né? Porque isso também nos ajuda a organizar tudo isso e a elaborar, né? Então, é uma atitude de ajuda para si e para a criança, né? Perfeito, perfeito, Camila. E questões práticas também, que a gente precisa decidir na hora da perda, também acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu levo ou eu não levo no velório? Levo ou não levo no enterro? É bem delicado, né? Como a gente vem falando mesmo, aquilo que a família dá conta, né? Mas o enterro e o velório, ele serve na nossa cultura mesmo como esse ritual, né, para se entender o que aconteceu. Então, pode ser importante para a criança também passar por essas etapas, né? É um ambiente muito triste, às vezes não precisa que a criança fique lá um dia inteiro, ou que veja todas as etapas, né? Mas é um ritual importante na nossa cultura para fechar esse ciclo, né? E a partir dali poder elaborar esse luto, né? Sim. O que é que você pensa disso? Eu concordo com você. Eu acredito que cada família precisa pensar o que ela consegue, né, o que eu dou conta. E também deixar essa decisão para a criança, né? Você gostaria de ver, vai ser assim, né? Vamos supor, a pessoa morreu, ela vai estar numa caixinha, uma caixa especial, então ela vai estar lá deitada, ela não sente frio, ela não sente fome, ela não sente dor. Vão ter pessoas ali chorando porque elas estão tristes com a morte, né? Então explicar como vai ser o cenário e aí dizer, você quer ir? Se despedir? Agora, aí nós adultos vamos ter que realmente ver, né? Quanto tempo meu filho vai ficar, né? Qual vai ser a minha postura? Vai beijar ou não vai beijar? Sabe? Eu acho que tudo isso, cada família tem que encontrar a sua resposta. Mas a criança poder ter esse direito, eu acho super importante. É verdade. É essencial, né? Que ela possa definir sobre isso até para o futuro, né? Lá na frente ela pode falar, poxa, eu queria ter me despedido, eu queria ter, né? Então, quando você dá essa oportunidade, por mais que ela ainda não entenda claramente, dependendo da idade, o que vai se passar ali, né? Mas não deixa de ser um respeito à vontade da criança, né? Sim, acho que é mais respeitoso, né, do que simplesmente a gente decidir, né? Então, deixar a criança também fazer parte desse momento. E é interessante, vou contar até um exemplo pessoal. Quando meu pai faleceu, no velório dele, a minha tia, essa que faleceu logo em seguida, ela levou as duas crianças. Eles tinham aí uns 6 anos, 5, 6 anos. E para mim e para os meus irmãos, que estávamos ali, né, vivenciando a morte do nosso pai, a presença daquelas crianças foi de uma leveza tão maravilhosa, porque eles gostavam muito do meu pai, e aí eles corriam para um lado para o outro, e eles passavam perto do caixão e falavam assim, oi tio, tchau tio, sabe assim. E a gente via aquilo, e aquilo dava uma alegria para a gente, nem alegria, assim, alegria no sentido de ver a pureza das crianças, né? Assim, de ver como elas lidam com as coisas, com tanta naturalidade e uma leveza muito grande. Né? Então, às vezes, também a gente acha que para a criança vai ser muito pesado, que vai ser muito doído, e às vezes elas lidam com aquilo de uma maneira muito mais leve do que a gente imagina. Né? E isso, para mim, no enterro do meu pai, a gente comentou muito isso na época, assim, o quanto deixou toda a situação mais leve pela presença de duas crianças. Sim, com certeza.
E assim, volta no que você falou, né, Tamira? O quanto nós adultos acreditamos que a criança é capaz de lidar com algo negativo, uma experiência difícil. Na verdade, a gente quer poupá-los de tudo. E a gente não vai poupá-los da morte, porque é a nossa única certeza. É. Então, claro, como você falou, né? Às vezes a gente pensa, é um velhinho, por exemplo, a Ana Beatriz tem um tataravô de 99 anos. Então, assim, é algo que a gente conversa, porque é algo iminente. Uhum. E essa preparação eu acho que é super válida. Mas a gente também não pode dizer que são só velhinhos que morrem, porque a criança, uma hora ou outra, vai se deparar com uma outra situação. Então a gente também vai ter que lidar com isso. É verdade. E o ter filhos e conviver com crianças é um constante aprendizado para a gente mesmo, né? Um aprendizado e um refazer-se, né? A gente vai se refazendo e se reconstruindo também todo o tempo, né? O tempo todo. Eles E são aí, acho que é legal falar. E acho que é legal falar também assim do tanto que a gente precisa observar as nossas crianças, né? Para entender também o que que tem a ver com ela e como ela pode sentir aquilo, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu contei da minha tia que levou os 2 filhos, ela conhecia os filhos dela suficiente para ficar tranquila em levá-los, né? Então, é importante também que a gente tenha essa observação da nossa criança, né? Assim, pelo que eu conheço da minha criança, do meu filho, né? Isso vai ser bom ou não, né? Eu deixo ela ficar ali muito tempo ou pouco tempo, né? Eu levo só para o velório, eu levo também para o momento do enterro, né? O momento em que desce o caixão e tal, que geralmente é um momento mais doloroso, né? Então, isso também, essas decisões, a partir do momento em que a gente observa a nossa criança e a enxerga verdadeiramente, a gente também consegue decidir com mais clareza, né? Com certeza. E para fechar, Tamira, eu acho que ficou muito claro durante a conversa toda, mas de que não tem uma receita, de que cada família vai ter que realmente se olhar para essa criança, e então, com muito carinho, com muito afeto, lidar com esse momento. Mas acho que mais do que tudo é falar sobre isso. A gente precisa romper com esse tabu, né? É verdade. Mostra os seus livrinhos, Lívia, que você tem aí. Eu acho que eles são fantásticos também para quem quiser, né, já comprar ou estiver passando por alguma situação e falar com as Eu crianças. uso muito na clínica, né? Na clínica em psicoterapia, mas a gente pode ter em casa para usar e fazer, né? Achar melhor. Então tem esse aqui, ó, quando alguém muito especial morre. E nessa coleção tem alguns outros títulos relacionados, tipo, o vovô tem uma doença muito ruim, tem alguns outros títulos relacionados. Esse aqui, Conversando sobre a Morte, também esses da Casa do Psicólogo. E esse aqui que eu acho bárbaro, quando o seu animal de estimação morre. E aí trata desse luto mesmo do animalzinho. E às vezes as crianças, elas entendem melhor se a gente der esses exemplos, como a gente falou no começo. Então, usar os exemplos da natureza, as fases da lua, a plantinha que cresce, que a gente planta, ela cresce, e aí depois ela morre. Então, o ciclo da vida. E os filmes também, né, Tamira, que a gente não pode esquecer. Tem muito filme legal para trabalhar isso com as crianças. É verdade. Se eu me lembro agora, o Rei Leão, que mais? Você lembra de outro?
O Rei Leão, sempre também me vem o Rei Leão na cabeça, né? Porque fala muito também dessa coisa do ciclo, né? Da natureza, do ciclo da vida. E eu acho que é importante que a gente faça buscas, assim, né? Hoje a gente tem tanto recurso, né? A gente tem vídeos, desenhos, livros, como você já apresentou alguns, videozinhos no YouTube, né? Eu acho que a gente tem que se valer desses recursos todos que a gente tem com a internet, né? Nas livrarias, perguntar, buscar ajuda, né? Perguntar para o psicólogo mais próximo ou perguntar nas redes sociais também, né? Tem muita gente bacana com muito conteúdo bom. Então, acho que buscar essa ajuda, né? Assim, olha, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu também não estou sabendo lidar, né? Me indica livro, me indica filme. Eu acho que hoje a gente tem isso muito à mão e a gente pode e deve usar muito, né? Desses recursos todos. Com certeza. Inclusive tem um site que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é aquele que a gente compartilhou, que é o vamosfalarsobreluto.com.br, que tem muita coisa legal lá também, muitos textos interessantes, e, assim, uma fundamentação legal, e também podem ajudar, né, a gente a olhar para esse tema. Isso aí. Então, acho que é isso, minha querida. Queria agradecer. Acho que é um tema super rico, super importante de ser discutido, conversado. Eu queria agradecer muito a sua ajuda e por você ter compartilhado esse momento com a gente. Eu que agradeço demais o convite. Você é sempre tão doce, adoro ouvir sua vozinha doce e delicada. Gosto muito de conversar com você. E vamos falar mais vezes, né? Vamos conversar mais vezes. Com certeza. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, porque você está aí em Vitória, e eu aqui, e a gente consegue estar tão pertinho assim, né? É verdade. A gente se admira, a gente fizemos a certificação juntas, né? E desde então estamos trabalhando. E uma acompanha, né, o trabalho da outra. Estamos sempre ligados aí, né? Muito obrigada, minha querida. Foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer foi meu. Um beijo, viu? Se tiverem dúvidas, pessoal, deixem nos comentários. A gente vai fazer o possível para responder o mais rápido. Eu vou passar para a Tamira e a gente vai ajudando no que for possível. Eu vou deixar os contatos da Tamira também aqui, para vocês acompanharem o trabalho dela no Insta, no Face, enfim, todas as redes sociais. Tá bom? Um beijo grande. Beijo, Tamira. Beijo, gente. Beijo.